Ei, boa noite. Boa noite. Aqui, ó, dona Giane, dá um oi para cá. Oi para cá, oi para cá, oi para cá. Muito bem. Ela veio aqui deixar um cafezinho Ei, esposa bonitinho, boa, gostosinho. gente. Esposa maravilhosa. Quando eu crescer, eu Essa quero é, ser assim. viu? O que seria de mim sem essa mulher? Olha ela lá, Olha, ela de se enche nada. toda. Você seria Parece uma nada. Buraco pavã vazio. quando você fala isso. Olha lá. Buraco negro. Ah, Essa mulher maravilhosa. essa é, deixa eu te falar. Faz o homem evoluir a outros Só faz. patamares. Não é para qualquer um, não. Muito bem, doutora Mariana Suete. Como é que foi seu dia? Foi ótimo. Inclusive, eu cheguei Hoje eu vi que atrasada. você fez umas proloterapia que eu vou te perguntar durante o nosso bate-papo, mas conta para mim como é que foi seu dia dentro da Foi religião. ótimo. Atendemos várias coisas interessantes hoje. Inclusive, agora eu estava atendendo um paciente com neuropatia pós-herpética. Por isso que eu Eu demorei. cheguei a citar aqui. Mas Ah, conta um pouquinho sobre a neurologia pós-herpética, já que foi a deixa que você nos deixou no ar. foi bem legal. Então, uma paciente, é um caso bem interessante, na verdade. Desculpa. Porque é uma paciente jovem, né? E não é o comum, né? A neuropatia pós-herpética geralmente são pacientes idosos, né? E é interessante, que foi uma das coisas que eu comentei com ela, que a gente precisa investigar por que ela desenvolveu o herpes zoster. Porque o mais comum que a gente vê no dia a dia são pacientes idosos com a imunidade comprometida. Né? Então, são pacientes, às vezes, que têm um câncer ou que têm uma infecção secundária, tem alguma coisa ali por trás daquela doença. Ou são pacientes comprometidos mesmo, né? Já pacientes frágeis, que se alimentam mal, que estão um pouquinho consumidos, um pouquinho magrinhos, que têm imunidade comprometida. Porque o que é o herpes zoster, né? O que é a neuropatia herpética? O que é o herpes zoster? O herpes zoster é o vírus da catapora, né? E quem não teve catapora, eu tive. É super comum, hoje menos comum, né? O vírus da varicela zoster, que hoje a gente tem a vacinação. Então, não é tão comum, mas ainda acontece muito. E ele fica latente, a gente não elimina esse vírus do nosso organismo, né? Ele fica lá guardadinho nos nossos gânglios, né? Que são onde ficam os corpos dos nossos neurônios. Então, a gente tem o nosso neurônio, que é uma célula do nosso sistema nervoso, e ele tem um corpo e tem um rabinho, né? Que todo mundo já viu que é a caudinha do neurônio. Então, a gente tem um aglomerado desses corpos celulares dos neurônios que chama gânglios. A gente tem vários, né, no nosso organismo. Então, o vírus da varicela zoster, ele fica guardadinho ali. Quando a nossa imunidade cai, ele replica, né? Ele começa a se proliferar novamente, ele se reativa e ele causa geralmente um quadro que é chamado de cobreiro, né? Que no território da pele, inervado por aquele nervo. Isso é bem legal da gente falar, porque é comum, às vezes, as pessoas terem vesículas, né? Bolhas, formigamento, que não correspondem a dermatos. Então, o herpes zoster, ele tem que corresponder obrigatoriamente a um dermato. Então, ele não pode ser em qualquer lugar, de qualquer jeito. Ele tem que ser numa linha do corpo correspondente àquele nervo. E como ele se manifesta? Na fase aguda, a gente vai ter essas bolhas, né? Essas bolhas vermelhas ou, né, acompanhadas de queimação, choque, muita coceira. É comum, às vezes, o paciente manifestar muita coceira e não necessariamente a dor ainda. E quando isso se prolonga por um período maior do que 3 meses, a gente já não tem mais as vesículas, a gente não tem mais as lesões, vira a neuropatia pós-herpética, que é a dor do nervo associada a essa infecção passada pelo vírus herpes zoster. E a neuropatia, a dor neuropática, é uma dor muito incapacitante, que compromete muito a qualidade de vida dos pacientes. E é fácil de imaginar. Então, você imagina que você tenha um território, né, uma parte do seu corpo, que você tem uma dor em choque ou em queimação. E que Para você está que está em dúvida, para você que está em dúvida em casa, quais são as regiões, você digita no Google, dá um Google aí depois e bota assim, dermátomos. Esses dermátomos, digita no Google, dermátomos. Esses dermátomos são regiões do nervo.
Então, se a pessoa tem uma lesão de um nervo específico, de um determinado dermátomo, ela vai ter a dor naquela região, naquela faixa que você vai ver no mapinha quando você der o Google aí. Vai aparecer um mapinha colorido. Então, de acordo com esse mapinha, a gente fica sabendo qual é o nervo que está sendo lesado. Só para vocês entenderem o que a doutora Mariana está falando aí, da faixa do corpo. É difícil de entender, de fato. E essa dor está muito associada à hiperalgesia e alodine, né? O que é isso? Essa sensação de, às vezes, até a roupa incomoda. Essa paciente tinha muito isso, né? Não conseguia mais usar roupa, só o roçar da roupa já incomodava, ninguém consegue mais colocar a mão, não consegue abraçar. Então, pode ser muito incapacitante, tem muita perda de qualidade de vida. E o interessante dessa paciente é que é uma paciente super jovem, um paciente de 30 e poucos anos e super saudável. Paciente que faz acompanhamento com nutricionista, com nutrólogo, malha todo dia, faz pilates, faz yoga, né? Então, é um caso atípico. Sim. E que a gente tem que investigar, né? Então, assim, o que ela tinha na história que chamava atenção era um pouco de saúde mental. Tem uma pergunta aqui, Mariana, voltada para você. O herpes zoster é o mesmo que herpes labial? É interessante essa pergunta. A gente até teve um caso, né, doutor André? Não sei se você vai lembrar, um tempo atrás, uma paciente que tinha um herpes na região perineal ali, que foi confundida como herpes zoster. E, na verdade, era um herpes genital. É muito legal essa pergunta, porque são vírus diferentes, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E as pessoas, às vezes, confundem, né? Então, essa pessoa que chegou com o diagnóstico de um outro colega como herpes zoster, né? E não tem nada a ver. O interessante do herpes zoster, para a gente diferenciar, é que o herpes zoster ele sempre corresponde a um dermátomo. E eu achei legal essa dica, doutor André, de você ir lá e clicar e ver lá os dermátomos do corpo, porque tem que seguir essa distribuição, e ela traz essa característica de choque, de queimação, de incapacidade. É muito incapacitante, prejudica muito a qualidade de vida. Então não tem nada a ver com coceira. Coceira é muito importante. Às vezes o paciente, a apresentação principal dele é a coceira, né? E depois vai desenvolver a dor. Então inicialmente ele sente a coceira e depois ele vai ter a dor. Então é bem diferente, não tem nada a ver com herpes genital. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não é porque a pessoa tem herpes genital que ela vai ter herpes zoster, e nem porque ela tem herpes zoster, ela vai ter herpes labial ou genital. São vírus diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma pergunta muito interessante. Muito boa pergunta, vindo desta pessoa querida que sempre é muito bem-vinda. Tem outra pergunta aqui, tem outra pergunta. Deixa eu ver aqui, já ficou lá para trás. Mas aí, quando vocês forem clicar na pergunta, tem um sinal de interrogação aí. Fica no canto inferior à direita, do lado do avião. Depois que você mandar o avião para toda a família, você clica na interrogação e escreve sua pergunta. Olha só, uma paciente, você vai fazer a sua explanação, depois eu vou buscar contribuir de alguma maneira. Ela fala assim, é uma pessoa que eu conheço já, mas ela traz um pouco do seu caso. Ela diz, resumidamente, ela tem dor há muito tempo, ela tem uma história de cirurgia da coluna que não teve, segundo o relato dela, nenhuma melhora. Agora, alguns reumatologistas dizem que ela está desenvolvendo fibromialgia. Resumindo, é isso. Ela tem uma história de dor muito longa, iniciada em lombar. Foi feita uma cirurgia na coluna, sem nenhuma resposta. Essa dor possivelmente perpetuou, com períodos de melhora e piora progressiva. Hoje, ela está em acompanhamento com um reumatologista e está sendo falado para ela sobre o desenvolvimento de uma fibromialgia. Aborda um pouquinho, Mariana, sobre essa questão para nós. Aí tem muitas questões envolvidas, né? A primeira é que dor lombar é um termo guarda-chuva, né? Então, assim, dor lombar não é diagnóstico. Então, a gente tem inúmeras estruturas na coluna lombar que podem ser causa de dor. Então, uma das questões é que, às vezes, a cirurgia que foi feita não abordou a causa da dor. E sim, também a gente tem falhas do tratamento cirúrgico, mesmo às vezes as cirurgias são super bem indicadas, mas assim a gente tem falhas do tratamento cirúrgico. Então isso
é uma questão que a gente tem que falar e que está posta. Uma outra questão é a questão do desenvolvimento da fibromialgia, né? A gente tem um paciente que tem dor crônica de uma forma geral. O que é dor crônica? A dor crônica é a dor que existe há mais de 3 meses ou tempo maior que o suficiente para a cura da lesão. Então, se você tem dor há mais do que 3 meses, você já é um portador de dor crônica, ponto. Então, se você tinha uma dor lombar, hoje a gente tem uma dor lombar que ela é inespecífica, que é uma dor de característica nociplástica. O que é isso? Que a gente tem uma alteração do processamento da dor. Então, a gente não encontra uma causa estrutural para aquela dor. Então, uma alteração do processamento da dor. Então, se o paciente é um paciente que tem dor há muito tempo e ele tem o desenvolvimento da síndrome de sensibilização central. Então, a gente pode ter as duas coisas misturadas aí. Ou ele pode ser um paciente que tem uma dor de característica nociplástica, como é o caso da dor lombar inespecífica, como é o caso da enxaqueca e como é o caso da fibromialgia. Ou pode ser também, e ele pode ser que tenha desenvolvido aí, não uma fibromialgia, né? A gente até já teve essa discussão em Dr. André se é uma fibromialgia primária, uma fibromialgia secundária, mas sim uma síndrome de sensibilização central, que é o quê? Quando a gente começa a sentir dor há muito tempo, a gente começa a ter algumas alterações dos nossos neurônios. Olha que loucura isso. Nos nossos neurônios que processam a dor. Então a gente começa a sentir mais dor do que o normal, sentir mais dor do que uma pessoa que não tem dor crônica. Então a gente tem uma hiperexcitabilidade desse sistema. É um sistema que se excita mais fácil, e além de se excitar mais fácil. Então, assim, um estímulo que não é doloroso para mim, por exemplo, eu não tenho dor crônica, se torna doloroso para o Dr. André, que tem dor crônica. Além disso, os neurônios do Dr. André, que tem dor crônica, eles conduzem a dor de forma mais eficiente do que eu, que não tenho dor crônica. Além disso, coisas que não são dor, para mim, são dor para o paciente que tem dor crônica. Além disso, o paciente que tem dor crônica, além dessa sensibilidade aumentada, dessa condução mais fácil da dor, ele também modula mal a dor. Então, nosso corpo, nosso cérebro, ele é tão inteligente, né? Tão perfeito, Deus fez a gente tão perfeito, que a gente tem um sistema que para a dor. Então, da mesma forma que quando a gente começa a sentir dor, o nosso sistema da dor, pode parar, começa a liberar um monte de mediador que para a nossa dor. A pessoa que tem a síndrome de sensibilização central, a pessoa que sente dor há mais do que 3 meses, a pessoa que tem dor do tipo nociplástica, ela não consegue mais modular tão bem essa dor. Ela tem uma alteração desse sistema. Então, o que acontece com o paciente que tem fibromialgia, com o paciente que tem dor do tipo nociplástica, ou seja, o paciente que tem dor lombar inespecífica, ou seja, o paciente que tem enxaqueca, ou seja, o paciente que tem fibromialgia, e também o paciente que tem dor há mais do que 3 meses, ou seja, o paciente que tem a síndrome de sensibilização central. Ele sente mais dor do que uma pessoa que não sente dor, né? Que não tem dor crônica. E ele também modula mal a dor. Então, a gente tem toda uma alteração do sistema nervoso central desse paciente. Então, isso, assim, de você desenvolver fibromialgia, assim, não sei até que ponto você desenvolve fibromialgia, ou eu não sei até que ponto a gente precisa desse rótulo, sabe? Assim, eu não sei, assim, esse benefício da gente diferenciar a fibromialgia de uma síndrome de sensibilização central. Eu acho que o fato é que isso existe, né? Assim, você vai ter essas alterações do sistema nervoso central e a gente tem que tratar isso. Então, assim, não é bem desenvolver fibromialgia, é uma síndrome que vai acontecer em todo mundo que tem dor há mais do que 3 meses, sendo como ela começou ou não, né? Assim, eu acho que a gente tem que tratar o que está posto, o que existe, né? E não pensar muito nisso, assim, se é fibromialgia, se é síndrome de sensibilização central, assim, a relevância que isso tem. Pois bem, verdade. Quanta informação importante. Eu vou trazer uma visão um pouquinho diferente, buscando... Porque nós sabemos, né, Mariana, que o tratamento da dor ele é muito complexo. Ou seja, ninguém consegue fazer um bolo somente com ovo, farinha, manteiga, e óleo e sal. Você precisa de vários elementos. O ser humano é um ser muito complexo. E cada ser humano ele deve ser respeitado na sua particularidade. Quando o paciente chega a desenvolver uma patologia crônica, muitas vezes existe
coisas por trás que facilitam o desenvolvimento dessa patologia crônica. Para pensar comigo, e de uma maneira simples. É mais fácil eu tratar uma doença crônica de alguém com saúde ou de alguém sem saúde? O que é saúde? Saúde é bem-estar físico, mental, social e espiritual. Ou seja, se eu tenho duas pessoas, eu gosto de falar disso, duas pessoas que tiveram a mesma lesão, no mesmo tamanho, da mesma agressão, do mesmo jeitinho, e uma tem muita saúde, uma tem pouca saúde. Uma é obesa, uma é magrinha, uma tem saúde mental boa, uma tem a saúde mental ruim, com a depressão, com a ansiedade. Uma tem a parte metabólica boa, uma tem a parte metabólica ruim. Um tem problema hormonal, o outro não tem, etc. São duas pessoas extremamente opostas. Possivelmente, o tratamento da dor crônica para o paciente que tem uma saúde boa, ou seja, que não tem nenhuma patologia e que tem um cuidado muito grande com essa saúde, um equilíbrio nas esferas que mantém a saúde, o tratamento é mais fácil. Agora, quando eu estou falando de lombalgia, é importante lembrar, existem várias causas de dor numa lombalgia. Coisas que você já trouxe muito bem. Ou seja, nós temos a sacroiliaca, nós temos as articulações da coluna, nós temos ligamentos que ligam o ossinho ao ossinho, nós temos uma parte muscular que pode estar sendo aí contribuindo com algumas contraturas, como os trigger points, por exemplo. Nós temos, além disso, que é muito comum, podendo haver uma instabilidade na coluna, mesmo que seja pequena, mas isso pode ser o suficiente para ativar outras estruturas. Nós temos as dores referidas em região lombar, que muitas vezes elas podem vir de outro lugar, por exemplo, tem pacientes com tendinopatias no glúteo que pode desenvolver dor na região lombar. Ou seja, é um caso muito complexo. E quando a gente vê um caso muito complexo, eu gosto de chamar para complexidade, que é o que a gente pega todos os dias na instituição. A gente pega o que é complexo. O mais simples, geralmente, ele não chega, porque ninguém fala assim, vou procurar uma medicina da dor com uma dor de 1 semana, 2 semanas. Você vai procurar a medicina da dor quando você já tem dor há algum tempo. O que vai tornando a sua dor cada vez mais crônica, cada vez mais se estabelecendo, cada vez comprometendo outras áreas. Isso tudo acaba dificultando um pouco o tratamento. Porque o tratamento ele exige abordagem tanto no controle álgico. O que é o controle álgico? Nós vamos utilizar bloqueios, nós vamos utilizar medicamentos, nós vamos utilizar algumas técnicas da fisioterapia, nós vamos utilizar algumas técnicas de relaxamento, nós vamos utilizar alguma alimentação. Tudo isso pode fazer parte, fitoterapia, nutrientes, tudo isso pode fazer parte do controle álgico. Laser, acupuntura, tudo isso pode fazer parte. Entretanto, nós não podemos esquecer que nós devemos promover a saúde. Então, outro ponto, que é o oposto. Um lado, promoção da saúde. Um lado, o tratamento da dor. Por mais eficácia que há no tratamento da dor, para ela se manter com a dor controlada, eu tenho que ter eficácia na promoção da saúde. Eu tenho que entender e abordar essa saúde para que o paciente venha evoluindo, retirando ali as mazelinhas que pode o manter no quadro de dor. Que for o gatilho, que foi o que fez ela surgir e se manter. Não diria surgir, mas são as coisas que fazem manter naquela situação. Por que eu digo isso? É uma maneira muito simples de pensar. Durante toda a vida, nós temos problemas de alguma agressão, impacto, alguma lesão, algum machucado. E isso ele acaba sendo resolvido com o passar do tempo. De maneira sozinha, sem fazer nada. Você toma um analgésico, você torceu o pé, você tomou um analgésico, passou 3, 4 dias, 5 dias, 7 dias, a dor foi embora. Ela não perpetuou. Por quê? Porque você estava com a saúde condizente para ver aquela melhora. A questão é, quando essa dor se torna crônica, por que ela não melhorou? Aí entra inúmeras coisas que devem ser destrinchados. Não é tão simples. E muitas vezes acontece e a que atrapalha um pouco, vamos dizer assim, é que por mais que faça coisas, às vezes é difícil encaixar as pecinhas como devem ser. E acaba dificultando um pouco esse encontro da satisfação do paciente. Acaba dificultando um pouco a satisfação mesmo, porque você se mantém com dor. Então, é um trabalho que eu costumo sempre dizer que ele é para médio e longo prazo. Aliviar a dor por umas horas, por alguns dias, de modo geral, não é tão complexo. Mas se manter sem dor por muito tempo é muito complexo. E acaba que a busca infinita por um tratamento muito
consolidado, vamos dizer assim, que resolva todos os problemas, acaba chegando a um ponto, muitas vezes, de acontecendo algo que não gostaria de acontecer e o paciente acaba evoluindo aí com outro agravante na parte desse tratamento. Muitas vezes, por exemplo, depois de uma cirurgia, é complexo você reverter aquilo. Existem indicações precisas cirúrgicas e existem indicações relativas. Então, essas coisas têm que ser muito bem avaliadas. Assim. Depois que opera, pode ser que torne um pouquinho mais complicado, mas não quer dizer que é impossível. E uma dor na lombar pós-cirurgia, muito comum também ter sacroileite, como você trouxe. A sensibilização central acaba que essa dor vai se mantendo, a pessoa vai ficando mais triste, mais angustiada, tendo problema mais de sono, piora a parte do intestino, vai piorando várias coisas, os hormônios e por aí segue. São várias coisas em conjunto que vão piorando. Consequentemente, também vai piorando a sensibilização central. Ou seja, uma dor que era na coluna, gera uma contratura que está interligada muitas vezes até com a região cervical, começa a haver dor na cervical, começa a haver dor no ombro, o cérebro vai ficando cada vez mais sensível, mais sensível, mais sensível, começa a doer o corpo inteiro. Pode ser que isso seja uma justificativa. Agora, o tratamento, ele continua havendo a necessidade, ele continua existindo. Aí nós tomamos outras condutas. Eu diria que ele é possível de existir, mas de quanto mais complexo se torna um problema, mais lento é a evolução desse tratamento. É difícil, né? Assim, porque são muitas coisas que envolvem, né, dor lombar. É difícil a gente falar. Legal, Ivânia, querida. As condutas também, Mariana, aproveitando, assim, só uma deixazinha do que você falou, as condutas elas vêm mudando. Você está dentro da Reliving, a gente faz muitas coisas que nós não fazíamos há 3, 4 anos, né, dentro da própria instituição. Com a entrada dos métodos diagnósticos que nós praticamos hoje e com a entrada das possibilidades terapêuticas que vem junto com a medicina regenerativa, em que a gente faz aspirado de medula óssea, proloterapia e etc., a gente consegue fazer uma abordagem diferente. Então, a medicina ela vem evoluindo tanto da parte diagnóstica, graças a Deus, e também da parte terapêutica. Isso vai possibilitando a gente reformulando os nossos protocolos de tratamento. Ou seja, não é uma coisa tão engessada, não é uma coisa que funciona com todo mundo. Até porque, Mariana, se funcionasse com todo mundo, eu estaria praticando a mesma medicina que eu praticava há 10, 15, 12 anos atrás, que é onde eu comecei a trabalhar com dor. E eu te digo, hoje eu faço algo completamente diferente do que eu fazia 4 anos, 5 anos, 3, totalmente diferente. Então, acaba que se muda muito. Imagina do que eu fazia há 10 anos. Ainda bem, a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo novas ferramentas, tendo mais insights, mais mão, mais feeling, e acaba desenvolvendo uma terapia melhor. E uma outra coisa que é interessante também, que você está falando, né? Eu não faço a mesma coisa numa receita de bolo do paciente, né? Eu me atrasei porque eu estava atendendo essa paciente depois de fazer um procedimento aqui num paciente. E ele chegou aqui com uma queixa de dor lombar. A queixa dele era dor lombar. E hoje eu morri de rir com ele, né? E assim, ele falou, não, dor lombar e tal. Tô com muita dor, né? Ainda bem que a gente vai fazer o procedimento. E a dor dele era no isquio hoje. Então é interessante porque, assim, realmente não funciona, né? Receita de bolo. Então sempre a gente está reexaminando os pacientes, sempre a gente está conversando e as queixas vão mudando, as coisas vão mudando, porque às vezes o paciente tem várias questões associadas, mas ele só consegue perceber depois que ele melhora a dor principal dele. Então, de fato, esse paciente chegou aqui com uma dor lombar incapacitante, mas a dor lombar, hoje ele não tem mais dor lombar, né? Então, assim, outras coisas começam a incomodar. Então, ele começou a correr agora, e essa dor, né, do isquio tibial ali é comum dessa inserção em pacientes que são corredores e tal. Então, acho que vem daí, dessa nova modalidade dele. Mas isso é muito interessante. Então, não adianta, às vezes, você querer fazer a mesma coisa sempre, né? Porque é dor lombar, porque de fato não funciona. Né? Porque os pacientes vão mudando e trazendo coisas novas. Né? Então, olha outra coisa que você trouxe aí, muito, muito, muito válida para o momento. Dor na região das inserções dos isquiotibiais. Isquiotibiais. Insere na estrutura óssea, chamado isquio, que é na parte posterior da bacia, vamos colocar assim, e insere na tíbia, que é lá da perna. O músculo ele insere lá na perna e lá na parte profunda do bumbum. Eu estou com uma paciente que a queixa dela era uma dor glútea profunda,
uma dor na lateral da coxa, foi proposto para ela, uma paciente atleta, foi proposto para ela uma proloterapia, foi feita, fazendo uma onda de choque, foi feita, e em segundo momento, após a segunda sessão, ela não relatava tanta dor no glúteo. Ela começou a relatar uma dor na parte posterior da coxa, descendo um pouquinho. Ao exame físico, ela tinha uma dor à palpação na inserção na tíbia dos isquiotibiais. Então, foi feito um bloqueio na inserção tibial. Essa paciente melhorou a dor na parte posterior da coxa. Isso, quando eu falo tibial, pessoal, estou falando lá da perna, lá atrás do joelho. Ou seja, um bloqueio na parte posterior do joelho, melhorando uma dor na região posterior de coxa, que possivelmente surgiu com tendinopatias do glúteo e tendinopatias do isquio tibial na inserção do isquio. Ou seja, o paciente ele deve sim ser avaliado de acordo com a resposta que ele vai tendo a cada procedimento, porque essas coisas acabam abrindo o leque. O paciente crônico, ele tem possivelmente muitas questões que fazem ele manter com dor ali, que são causas de dor. E esse paciente chegou para mim com diagnóstico já, né, para mim. Ele falou assim, não, é o meu piriforme. E não nada a ver, né? Mas assim, a gente também não pode comprar diagnóstico, né? Então, assim, a gente sempre tem que estar examinando o paciente, atento às queixas do paciente. Bom, a paciente, a Ivânia aqui... Só posso complementar um pouquinho o que você falou? Claro. O piriforme, é importante colocar, que é um músculozinho muito bacana que tem ali, né, que liga a região do sacro ao trocânter lá, né? Então, esse músculozinho, quando ele está contraído, ele é um músculo. Ele contraído, ele gera dor. E a contratura dele, muitas vezes, irrita o ciático. Beleza, síndrome do piriforme. Lembrando o seguinte, na prática, a gente observa muitas questões envolvendo o piriforme. Verdade. Entretanto, de um modo geral, elas são secundárias. Ou seja, você pode ter uma síndrome do piriforme, ok, devido a uma contratura. Pensa o seguinte, a musculatura, ela contrai para deixar a sua estrutura estável. Porque você está com uma dor, então eu vou contrair a musculatura, o seu corpo faz isso para deixá-la com mais estabilidade. E a partir do momento que ela faz isso, essa contratura muscular, que observa na coluna, no glúteo e etc., ela pode gerar dor. Então, pode sim ter uma síndrome de piriforme associada, mas, de um modo geral, ela é secundária. Ou seja, tem que descobrir a origem do problema, que é o que está sendo feito aí pela doutora Mariana. Pois bem, Mariana, segue aí na pergunta que foi aberta para nós. A dona Ivânia Rui fez uma pergunta excelente, que é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, né? De forma muito comum, que são os pacientes que pioram no frio. E daí é interessante essa questão do frio, né? Porque a gente tem muitas questões associadas ao frio. Então, uma das principais questões é que as pessoas tendem a ficar mais quietinhas no frio, né? A praticar mais o repouso, a ficar mais sedentárias, e isso contribui para a piora das dores. Uma outra questão é a própria vasoconstricção que acontece durante o frio. Então, o que é vasoconstricção? Os nossos vasos sanguíneos, eles se contraem por causa do frio. Então, a gente tende a ter um menor aporte de sangue para os músculos. Então, os pacientes que têm dores miofaciais, por exemplo, ou contraturas miofaciais, tendem a piorar com o frio. E até o André comentou aqui, né, na questão das dores lombares, que a gente tem muita contratura muscular associada. Então, é muito comum a gente ter, com todas as dores praticamente, a dor miofacial associada, né? E a dor miofacial, essa dor de contratura muscular, é uma dor muito incapacitante, às vezes até pior do que a dor principal do paciente, né? A causa principal da dor do paciente. Então, é muito comum a gente ter isso associado também. Além disso, com o frio, como a gente tem essa diminuição dessa circulação sanguínea também, a gente tem o aumento da viscosidade, né, do líquido sinovial ali dentro das articulações. Então, isso prejudica um pouco a circulação desse líquido dentro da articulação e também tem um prejuízo às dores articulares, né? Então, isso são aquelas vovozinhas que falam assim, o tempo virou, minha artrose começou a doer, vai fazer frio, vai chover. Então, isso de fato é verdade, né? Porque a gente tem essa alteração da viscosidade do líquido sinovial, então isso também causa dor. Então, a gente tem várias questões associadas à piora das dores no frio. Então, isso é verdade, acontece mesmo. Então, só para complementar também, Mariana, existe, coisa que a gente discute, existem outras coisas que podem estar influenciando. Eu quero que vocês pensem comigo aqui agora. A ponte, por exemplo. A ponte, se vocês observarem, entre cada bloco da ponte, uma ponte, por exemplo, aqui em Vitória, a terceira ponte, a ponte Rio-Niterói, qualquer uma que você quiser pensar aí, vai ter um vãozinho entre uma placa e outra. Por que isso?
Porque com a mudança da temperatura, o que ocorre de forma física? Ocorre um espaçamento, uma contração, uma diminuição de espaço daquela estrutura. Pois bem, onde eu quero chegar? Imagine um paciente com dor crônica, ou seja, os seus receptores estão muito mais sensíveis, devido a uma própria sensibilização central, que a Mariana já falou aqui no início. Só a alteração de temperatura, aquele estímulo pequeno que dá, ele já é suficiente para você ter a sensação de dor. Agora, vamos lá. O que tem no seu corpo em uma articulação? Osso, ligamento, músculo, líquido sinovial, pele, vaso, nervo, e por aí segue. Entre tantas outras coisas que podem existir ali. Cada uma dessas estruturas tem uma densidade diferente. Uns são mais densos, mais duros, outros são mais moles, mais até líquido às vezes. Então, cada um responde-se diferente à alteração de temperatura. Uns vão dilatar, uns vão contrair menos, outros vão contrair mais, de acordo com a sua densidade. Isso é físico. Isso também explica um pouco essa alteração, porque você tem uma alteração de conformidade de forma diferente. Então, isso pode também justificar um pouco as dores. O cuidado que deve ter, Mariana, cuidado que deve ter na mudança do frio. Eu acho que se aquecer, né? Da mudança de Então, temperatura. a gente tem essa orientação dos pacientes se aquecerem, né? Então, usar meia, usar calça. Se estiver sentado assistindo uma televisão, colocar um cobertorzinho. E se movimentar, né? Não deixar de fazer o seu exercício. Fazer o exercício, movimentar o corpo, não ficar em repouso. Tomar bebidas quentes também. São boas estratégias para a gente se manter aquecido e não com dor. E eu acho que uma das principais questões é realmente não deixar de fazer o exercício físico. Então, essa questão ainda expande um pouco mais. Porque, na realidade, quando você faz um estudo comparando regiões extremamente frias conosco, isso não mostra que lá tem mais dor do que aqui. Então, na realidade, não é bem o frio. É a mudança da temperatura que exige adaptação. Esse é um adendo importante. Ou seja, se você vive sempre numa região fria, dificilmente você vai ter problema devido ao frio. Você pode ter sim, mas você pode também ter problema devido ao calor. Então, na realidade, é a mudança dessa temperatura que ela faz o seu corpo se adaptar a essa mudança, porque ele precisa se adaptar. Se o corpo não se adapta, você está lascado. Você está lascado. Lascadinho, lascadinho. Quando está calor, o que acontece? Você dilata, você sua, você faz tudo isso. Fica vermelhinho. Por quê? Para te proteger, manter a sua temperatura normal. Imagine se tivesse frio, você estivesse fazendo a mesma coisa. Cara, você não ia aguentar, você ia cair, você ia estar lascadinho, porque você ia entrar em hipotermia. Então, seu corpo se adapta a essas questões climáticas. A mesma coisa acontece quando você sai do frio para o calor. Então, a mudança climática na minha visão, é o que gera todas essas questões envolvidas. Mariana, seguindo aqui a nossa live de segunda-feira, diretamente da Clínica Relive, tem mais uma questão para a doutora iniciar a conversa. Muito legal essa pergunta, né, da série. Obrigado, viu, dona Ivânia, querida. Eu achei maravilhosa essa pergunta da série. Quem tem fibromialgia pode... É essa que você ia ler? É, sim, senhora. Se estatina, né, pode piorar com a estatina. Na verdade, a estatina, o principal efeito colateral da estatina, né, são as dores musculares. Tem até uma síndrome, né, da dor das miopatias ou das dores musculares associada à estatina. Isso acontece porque as estatinas, elas bloqueiam a produção de coenzima Q10, né? Então, a gente pode até ter miopatias, né, que são um pouco mais do que dores musculares, desconfortos musculares associados à estatina, até mesmo rabdomiólise, né, que é quando acontece a quebra ali das células musculares associada à estatina. Então, assim, as pacientes fibromialgicos, eles têm uma sensibilidade muscular, tem muitas dores musculares associadas. Então, não é assim, não sei se piora a fibromialgia, né, você associa né, uma dor muscular à fibromialgia. Então, sim, eu acho que tende a piorar globalmente, mas não sei se é uma piora da fibromialgia, é outra coisa que você associa à fibromialgia.
Então, sim, as estatinas, de forma geral, estão muito associadas a dores musculares. Muito bem. Sugestão. Vamos lá. Se você faz uso, a Mariana já trouxe, mas se você faz uso de estatina, uma coisa muito bacana que você deve fazer, eu não estou aqui para julgar se a estatina está correto, se está tudo bem, isso aí você vai ver muito, muito próximo com o seu cardiologista, tá? Ajuste de dose, tudo isso você vai ver com ele lá. Mas, se houve um início da dor após o início da tomada da estatina, tem que avaliar o caso em particular, mas muitas vezes um ajuste de dose pode ser o suficiente para melhorar a dor. Entretanto, se isso não ocorrer, uma outra coisa que pode ser feita e deve ser feita, na minha opinião, é que sempre quando se faz uso de estatina, você pode adicionar uma outra substância, que se chama coenzima Q10. Digita no Google agora para você aprender um pouco mais sobre coenzima Q10. A coenzima Q10, ela você pode, o médico vai te prescrever, mas tem ali na internet algumas opções que você vai tomar junto, vai melhorar essa função mitocondrial. Pensando ainda em função mitocondrial, existe ainda o ácido alfa-lipoico, existe ainda o PQQ, dentre outras coisas também. Por exemplo, pode pensar também no magnésio, que está fazendo parte de inúmeras outras reações metabólicas e por aí segue. Mariana, mais alguma questão para nós nessa segunda-feira? Eu não vi mais nenhuma questão, não sei se tem uma chuvosa. Ficou para trás. Segunda-feira, com uma chuvinha bem gostosa em Vitória, caindo. Ah, eu não vi nenhuma outra questão aqui, não sei. Gente, aproveita. Se você tem alguma questão sobre dor crônica, estamos aqui à disposição. Isso da coenzima Q10 é interessante, né? Porque a coenzima Q10, ela está associada à função mitocondrial. Então, não só as dores musculares, né, doutor André? Então, assim, às vezes o paciente desenvolve um déficit de memória, um cansaço excessivo, às vezes até dores neuropáticas mesmo. E pode estar associado a essa depressão da coenzima Q10. Então, é super importante mesmo que a gente suplemente quando a gente toma estatina. E hoje em dia é tão comum o uso de estatinas, né? As pessoas fazem muito uso de estatina, então tem que ter bastante cuidado aí com essa questão. E nem sempre é uma coisa muito difundida, né? Nem sempre as pessoas sabem disso, né? Que é mais perigoso ainda. Muito bem. Não vou gerar polêmica hoje, não. Hoje eu estou um cara da paz, eu não quero gerar polêmica com nenhuma das clínicas. Hoje eu estou tranquilo. Mas é isso. Coisas que dificultam muitas vezes o paciente obter o seu resultado é exatamente não ter muita clareza do que quer. As pessoas têm muita clareza do que não quer. Por exemplo, eu não quero sentir dor. Então tá bom, vamos te dar um paracetamol, eu vou diminuir a sua dor, vou de 7, quero diminuir minha dor, de 7 para 6 não é o suficiente. Ah, eu quero ficar sem dor, eu vou te botar numa anestesia, vou fazer uma anestesia geral, botar você para dormir. Também não é o que eu quero. Então, a gente precisa ter clareza na realidade do que a gente quer. E a gente quer coisas, de um modo geral, que ela tem que ser compatível com você poder... ela tem que ter clareza. O que eu quero dizer com isso? Estava aqui com uma linha de raciocínio, resolvi mudar a linha de raciocínio no meio da conversa e baralho os trem. Pois bem, o que facilita você obter os seus resultados é definindo o que você quer com clareza. E isso que você quer com clareza, ele deve ser objetivo. Por exemplo, você não pode querer ser mais feliz. Não existe isso, porque isso é muito impreciso. Ah, seja 20% mais feliz, mensura isso. Não tem jeito, porque a felicidade é um estado de espírito. E a felicidade, no modo geral, é você ser grato ao que você tem agora. Ele não determina o seu futuro. Entretanto, quando a gente fala com pacientes portadores de dores crônicas, nós precisamos mensurar o que ele quer. Então, como é que a gente faz esse trabalho? O que eu quero? Eu quero poder ir ao shopping com a minha neta. Ótimo. Aí nós temos algo específico. Quanto tempo para eu ter isso? Eu quero fazer isso daqui 6 meses. Um tempo específico. Anota o tempo. O que eu vou fazer até lá? Quando você olha assim, parece que isso é uma coisa tão banal ir ao shopping com o neto, mas são coisas que a gente escuta todos os dias na clínica. Fazer coisas simples, é o que a maior parte das pessoas querem, é voltar a executar o que é simples. Então, uma meta parece ser algo muito distante. Eu conseguir ir ao shopping, dar uma volta no shopping inteiro, sentar sem a dor me gritar e me obrigar a me jogar no chão. Então, nós vamos dividir essa meta em pequenas metas. Por exemplo, se eu falo que você come um salame inteiro, você vai falar assim, meu Deus, não tem jeito de eu comer um salame inteiro. Agora, se eu pego
e pego esse salame e divido ele em vários pedacinhos e boto você numa mesa de bate-papo, você vai comendo aquele salame e nem percebe. Ou seja, aquele salame ele foi dividido em pequenos pedacinhos e você foi comendo pedacinho a pedacinho, chegou no final dele, comeu tudo e nem percebeu. O que uma instituição de dor faz? Ela busca te entender o que você quer, que é importante para você. Nós vamos pegar isso, botar num papel, nós vamos estabelecer juntamente com você um plano terapêutico. Isso é dividido a médio e longo prazo, em pequenas etapas que devem, toda vez conquistada, deve ser comemorada. Como, Mariana, a gente estava agora, eu recebi uma mensagem muito feliz no sábado à noite de uma pessoa que esteve na Remada Azul e ela nem se imaginava, há um tempo atrás, a poder fazer uma simples caminhada, muito menos uma remada. E ela fez 2 vezes uma remada. Ou seja, isso nos deixa muito felizes. Entretanto, isso não caiu do céu. Ela foi fazendo um trabalho em pequenas etapas, até conseguir o que almeja. E assim deve ser um tratamento da dor. Ou seja, nós vamos atuando no tratamento da dor especificamente. Entretanto, nós temos que pensar em atuar na saúde, onde é definido as suas metas, os seus objetivos, que não pode ser objetivos muito pequenos. Também eu costumo dizer assim, tem um objetivo muito grande, mire nas estrelas, que se você acertar, se der mal, pelo menos você cai na lua. É mais ou menos isso. É isso que nós devemos fazer. Programar umas metas bacanas, e ir dividindo essas metas em pequenas etapas e ir conquistando etapa a etapa. Isso foi legal que você falou, né? Que a gente tem você sabe quem é, uma paciente com capsulite adesiva que remou. Aí, ó. E que eu sei sim, porque eu encontrei hoje, aí eu vi, ó. Foi muito legal. Eu não pude ir, porque realmente eu estava muito ruim no sábado, foi um dia que eu estava um pouquinho mais ou menos, e acabei que não fui. Mas eu vi ela hoje e eu sei que ela ficou muito feliz de ter ido. E pelo que eu vi, ela é uma paciente que você acompanha, e pelo que eu vi, ela, quando ela chegou na clínica, era praticamente inimaginável ela fazer uma remada. E ela foi lá, remou brilhantemente, né? Isso é muito bacana, muito lindo. Foi um momento muito legal, assim. A gente torceu muito por ela, estava na canoa do lado e tal. E foi muito interessante, foi muito legal mesmo. Ou seja, uma pessoa com capsulite adesiva. Para fechar, Mariana, são 19h48, a gente tem nossa reunião clínica agora. Para fechar, fala um pouquinho de capsulite adesiva. Então, é uma condição, né, inflamatória, que tem 3 fases. Uma fase que é muito inflamatória, que cursa com muita dor. Depois tem uma fase de congelamento, que é o ombro congelado. Então, uma fase que tem muita limitação de movimento, que a pessoa não consegue fazer alguns movimentos do braço. Depois tem uma fase de recuperação. E essa nossa paciente ainda, embora ela já tenha passado dessa fase mais aguda, ela ainda sente muita dor e a gente está tratando ela já tem um tempo. E ela tem muita limitação de movimento. Tinha muita limitação de movimento quando ela chegou aqui na clínica. Ela é uma paciente que a gente faz procedimentos regenerativos, faz procedimento de bloqueio simpático venoso, faz alguns procedimentos, faz magnetoterapia, né? Faz algumas infiltrações, faz fisioterapia, naturalmente. E ela é uma paciente que remou, né? Então, assim, é uma paciente que já ganhou muita mobilidade do braço, ela ainda não tem a mobilidade completa, mas ganhou muita mobilidade do braço e tá com a dor controlada. Então, eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz com a evolução dela. É uma paciente que ela é muito engajada no tratamento dela, então eu sempre falo isso para ela, né? Que o mérito é todo dela, que ela mudou realmente a vida dela. Então, mudou com a alimentação, mudou as questões de saúde mental, mudou a suplementação. E ela vem conquistando, né? Vem conquistando cada vez mais essa melhora e esse ganho de qualidade de vida. Então, foi um momento muito especial no sábado e eu fico muito feliz de ver essa evolução dela. Sim, ela faz ozônio também, né? A gente adicionou o ozônio no tratamento dela com excelentes resultados. Eu acho que depois que a gente... Isso é legal, né? O André, ele usa muito essa analogia. E eu acho uma analogia brilhante, né? Que ele fala do bolo de cenoura. E eu acho que ela, quando a gente foi adicionando, né, ingredientes ao bolo de cenoura dela, realmente fez a diferença, né? E é o que a gente observa no dia a dia. É muito raro a gente conseguir tratar um paciente com dor crônica ou com uma condição tão incapacitante como é a capsulite adesiva com uma coisa só, né? Então, assim, se você for olhar, às vezes a pessoa acha que só um bloqueio de nervos vai resolver. Ela, quando chegou aqui, ela tinha essa indicação, né, de fazer um bloqueio de nervo. É muito pouco, né? Não resolve.
né? Não resolve. Então, assim, eu acho que o que fez a diferença nela foram os ingredientes do bolo de cenoura, de fato. E agora a gente está vendo esse bolo de cenoura crescer e ficar bonitão, ficar gostosão. E tá Que sendo muito coisa legal boa. acompanhar a evolução E dela. essa pessoa estava remando. Quem Tava tem rindo. dor inflamatória, imagina você que tem uma tendinopatia no ombro, você já não consegue levantar o ombro. Muitas vezes. Você não consegue fazer uma rotação. A capsulite adesiva, ela deixa seu ombro imóvel. Qualquer movimento você não consegue executar ele na sua plenitude, não é só pela dor. A dor já não deixa, mas ainda você tem uma limitação pela própria doença. Então, ela tem uma limitação, não consegue mexer o braço, o ombro, e ela acaba ainda tendo muita dor. E é muito feliz ver pessoas assim, podendo desfrutar de momentos tão bacanas como foi o Novembro Azul. Canoagem. Ah, não. Como é que foi? Sim, Remada a nova novembro, é uma, né? remada relívio novembro Remada azul. ele. É porque às vezes eu bagunço as coisas. Novembro, outubro, rosa, que também teve um negócio bacana também. É muito evento, gente. A Relívio é praticamente Às vezes promotor. bate um trem aqui, fica meio... Pois bem, considerações finais, doutora Mariana. Bom, eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que esteve aqui conosco nessa live. É sempre um prazer estar aqui. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 19 horas. E semana que vem eu falo com vocês aqui. Segunda-feira, às 19 horas. Se você quiser sugerir um tema, se você quer conversar com a gente sobre alguma coisa, deixa aí sua mensagem ou no meu direct, ou no direct da Relívio, ou no comentário dessa live, que a gente vai adorar conversar com você sobre isso. Muito obrigada a todo mundo. Falou, doutora Mariana, que trata até dor de chifre. Pois bem. Pessoal, gruda aqui, ouvido. Quero falar um negócio para você que está em casa agora. Para você que se sente sempre com muita dificuldade de realizar as coisas muitas vezes simples. Guarda isso que eu vou te falar. Nunca deixe. Aí a Dandara falando, ó. Me Eu corta, remei. é um momento especial aqui. Pô, Mas é porque ela é mais especial que você, eu o que eu vou fazendo, fazer? meu momento que eu Não chamei fazendo vocês, nada, vocês gente. pararam para me ouvir. Dandara Eu é mais fazendo especial. aquele tchan, aí ela pá no meio assim, deixa eu até parar Mas para ver o que ela falou. Aí, fala, ó, fala. foi incrível superar mais um dia, tal, ela remou e tal, muito bem, garota. Vamos que vamos, daqui a pouco tem outra remada, tem Fevereiro Roxo chegando, e lá tem remada também, tem dança, tem brincadeira para as crianças, e muito bacana. Volta aqui, Volta aqui. aquele momento. Eu Deixa e ele ter você. o momento dele, gente. Momento meu não, momento de vocês. Trazer vocês para uma reflexão. Muitas vezes a gente fala para os pacientes fazerem coisas que eles imaginam o seguinte, fala exercício físico. Exercício físico parece ser algo tão distante. Exercício físico eu faço numa academia, eu tenho que puxar tantos pesos, quilos, eu tenho que correr. Mas um exercício físico, ele começa com uma pequena caminhada, com um pequeno passo. Resumindo, nunca deixe o que você não pode fazer não deixar você fazer o que você pode fazer. Muitas vezes, o exercício físico numa academia ainda está distante, mas muitas vezes você consegue ir até o portão, voltar, dar uma volta na quadra da sua casa, voltar. Você consegue simplesmente modificar as coisas que você sabe que te faz mal. Você sabe que te faz mal, por exemplo, os relacionamentos que muitas vezes são tóxicos. Você sabe que te faz mal e você sabe que é possível modificar isso. Muitas vezes não é exterminando a pessoa. Muitas vezes é se modificando, mudando a maneira de perceber esse meio. Você sabe quais são os alimentos que te fazem mal, eu tenho certeza. Você pode não saber de todos, mas de alguns você sabe. Você pode retirar da sua vida. Nunca deixe que as coisas que você não é capaz de fazer impedir as coisas que você é capaz de fazer. Faça o mínimo por você, faça o melhor por você, que eu tenho certeza que você vai alcançar muitas coisas na sua vida, e não só no tratamento da dor, mas no tratamento da sua vida como um todo, no tratamento da sua vida na sua casa, o tratamento da sua vida no trabalho, o tratamento da sua vida com seus amigos, o tratamento da sua vida na clínica, tudo modifica. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E eu peço que Papai do Céu abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma semana simplesmente incrível. E segunda-feira que vem, às 19 horas,
estarei aqui juntamente com a doutora Mariana e quem sabe mais uns 2, 3, 4, 5 pessoas. Se você quiser participar da live, manda uma mensagem para a doutora Mariana, fala assim, doutora Mariana, estou doido para participar da live com você. Um beijo no coração de todos vocês. Boa noite, pessoal.